Eu não aguento mais ver bozoísta, porque são bozoístas, não são bolsonaristas. Tamanha palhaçada que eles fazem, dando o chilique. E o chilique da vez foi o Flávio Bolsonaro, que começou a espernear e babar contra o Lula, falando que o pai dele, Johnny Bravo, vai voltar em 2026. Não vai. Não vai. Bolsonaro não tem a mínima chance, primeiro porque ele vai ser preso, vai ficar inelegível. Mas vamos supor, num cenário muito favorável para Bolsonaro, que ele consiga escapar de todas as condenações. Mesmo assim, ele não vai conseguir voltar, porque os planos econômicos do Lula começam a ganhar tração na sociedade. E aí o que vai acontecer? Com os planos dando certo, a economia melhora e Bolsonaro vai ter chance zero. Então, Flávio, pode parar de dar chilique. Na sua opinião, o Bolsonaro tem alguma chance de voltar em 2026? E se não tem, por que ele não teria? E o que você acha que o Flávio deveria fazer para atenuar o chiliquinho dele? Deixe seu like se você gosta de ver Flávio Bolsonaro dando chilique e se inscreva no canal. Todo esse chilique do Flávio Bolsonaro aconteceu por causa da viagem do Lula aos Estados Unidos. Viagem essa que foi um sucesso. Foi um sucesso porque reposiciona o Brasil no exterior e também porque o Lula conseguiu voltar para o Brasil com um acordo fechado com os Estados Unidos para doação com o Fundo Amazônia. Então isso já ajuda demais na imagem brasileira no exterior. Eu já fiz comentários sobre a viagem do Lula porque foi um golaço, ele já fez mais do que Bolsonaro em 4 anos. Link aqui no card. Só que teve um determinado momento da viagem que o Lula e o Joe Biden no Salão Oval debocharam do Bolsonaro. O Lula falou pro Biden, né, que o Brasil agora tem um presidente, que o outro propagava notícia falsa, ficava conspirando, e o Biden riu da cara do Bolsonaro. Apesar de que Bolsonaro não foi pauta do encontro do Lula com o Biden, pelo menos não publicamente. O que eles conversaram na salinha privê, a gente não sabe. Só que antes do encontro com o Joe Biden, o Lula conversou com uma entrevistadora, com uma repórter da CNN, uma jornalista da CNN. E ele falou que o Bolsonaro não tem a mínima chance de voltar a ser presidente do Brasil. E o Lula alugou assim um continente, eu não vou falar uma ilha, vou falar um continente na cabeça do Flavinho. O Flávio até parou de pensar em chocolate, né? E talvez no Capitão Adriano, para poder responder ao Lula. E aí o que ele fez? Ele foi lá numa rede social, só que o Flávio não tem a mesma capacidade de fazer postagens como o Carluccio, né? O Flávio não tem o charme do Carluccio. E aí ele postou, respondeu, falou que o Lula estava mentindo, coisa do tipo, e disse que o pai dele, o Johnny Bravo, vai voltar em 2026. Ele chama o Bolsonaro de Johnny Bravo porque lá em 2019 o Bolsonaro ficou com essa história de Johnny Bravo e aí voltou de novo com toda essa babaquice. Por isso que eu falo, né, que o apelido mesmo é bozoísta, porque eles fazem muita palhaçada. O Flávio tá querendo passar aí uma espécie de otimismo, né? Olha só, eu acredito na vitória do meu pai, na inocência do meu pai, coisas do tipo, enquanto ele começa a tentar fortalecer a narrativa de que a prisão do Bolsonaro pode fortalecê-lo politicamente. Você sabe disso, o Flávio já falou que vai ser uma burrice prender o Bolsonaro. Não vai, Bolsonaro vai ser preso, até mesmo hoje teve mais problema com o cartão corporativo. Já tem comentário, link aqui no card, sobre os gastos, mais escândalos do cartão corporativo do Bolsonaro. E se você quiser ver, porque não é essa chantagem, mas essa ameaça do Flávio Bolsonaro também, link aqui no card. O Flávio, na verdade, pessoal, ele tá querendo mostrar que ele é uma liderança do pai, ele tá puxando o saco do Bolsonaro. Essa é a grande verdade, porque ele quer o apoio do papai para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro em 2024, ou seja, no ano que vem. Porque o Carluccio também quer ser o candidato do bolsonarismo. O Carlos acredita que somente bolsonaristas considerados raiz vão continuar sobrevivendo politicamente a partir do ano que vem. Então ele quer ser o candidato do pai na prefeitura do Rio. O Flávio acha que ele é o melhor candidato porque o Rio de Janeiro é dele e eles estão tendo essa disputa. Então todos os movimentos do Flávio a partir de agora, nós também temos que colocar na nossa análise e na nossa interpretação o objetivo do Flávio de disputar a prefeitura do Rio no ano que vem. Para saber mais sobre essas disputas também já comentei, tem o vídeo aqui para você acompanhar. Só que não adianta o Flávio querer demonstrar, como eu posso dizer, todo esse otimismo com o Bolsonaro, porque o próprio papai tá acabado politicamente. Já era. Tanto é que essa fala do Flávio é uma defesa ao Bolsonaro. E eu tô com essa
não vou dizer tese, essa hipótese, como você queira chamar, que o Bolsonaro está acabado politicamente, ele abandonou a carreira política, porque todas as falas do Bolsonaro são falas para se defender. Tudo que o Bolsonaro fala, participa, produz, é para se defender de acusações. Então ele fala que o TSE lá nos Estados Unidos, o TSE, pelo menos para o TSE, eu não fui o presidente vitorioso. Ou seja, tem uma conspiração interna para persegui-lo. Forças internacionais têm interesses na terra dos povos indígenas lá em Roraima. Então nós temos também uma conspiração internacional para prendê-lo. É só isso que ele está fazendo. Oposição mesmo ele não faz. E nem o Flávio está fazendo. E nenhum bolsonarista. Porque eles não têm a mínima condição de fazerem oposição. Esse é o problema do bolsonarismo. Eles não têm pautas, eles não têm valores, eles não têm bandeiras para levantar e entoarem. Então o que eles falam? O que eles fazem? Política do confronto, que é escolher um alvo e atacar, no caso o Alexandre de Moraes. E porque quando eles atacam o Lula eles passam vergonha, o Flávio quis criticar o Lula, que acabou fazendo uma crítica ao pai. O Carluxo também quis criticar o Lula, criticou o Bolsonaro. São tontos. Ou teorias da conspiração. O certo seria o Bolsonaro direcionar os ataques do Lula, mas ele não sabe fazer isso porque ele está preocupado com outras coisas. E o Lula, claro, acaba se aproveitando de toda essa situação para mobilizar a sociedade numa pauta dele, que é justamente a redução das taxas de juros impostas pelo Banco Central. O que o Flávio Bolsonaro e a oposição deveriam fazer nesse momento, mas não vão fazer porque eles não têm condições? Defenderem o Banco Central e as taxas de juros. Mas eles não podem fazer isso. Primeiro porque taxa de juros altas prejudica a população. E segundo, eles não entendem de economia. E o ponto bônus, eles não sabem fazer oposição. Então o Lula, ele está aproveitando todo esse movimento de desarticulação da oposição para convencer a sociedade. Foi por isso que ele conseguiu vencer o Campos Neto no embate que está tendo sobre a mudança na meta de inflação. A meta de inflação vai aumentar aí 0,25, alguma coisinha assim do tipo, o que já reduz a pressão das taxas de juros de ficarem tão altas, elas podem ser reduzidas no futuro e isso é esperado. E esse é um ponto também importante, porque enquanto o Flávio continua com essas platitudes, o Lula começa a ganhar apoios importantes na sociedade. Ontem, por exemplo, o André Lara Rezende participou do Canal Livre da Bandeirantes. O André Lara Rezende é um integrante do governo Lula, tem um cargo importante no BNDES, só que mais ainda, ele é um economista, banqueiro, ou seja, ele é rico e foi um dos pais do Plano Real. Ou seja, o que ele fala, a imprensa abaixa a cabeça. E ele esteve presente no Canal Livre e defendeu toda a discussão que o Lula está colocando ipsis literis. Ipsis literis, você tem que ver essa entrevista do André Lara Rezende com o Banco Real, com o Canal Livre. Então tudo isso, pessoal, acaba fazendo com que a imprensa fique em silêncio. Porque não é somente o Lula que está falando, mas nós temos outros economistas, nós temos banqueiros, mais pessoas começam a pegar tração nessa discussão do Lula, o que é muito importante para o êxito do próprio governo Lula. Porque o André Lara Rezende falou na participação dele no Canal Livre: olha, se as taxas de juros continuarem tão altas assim, a gente tem que ficar gastando mais dinheiro para pagar a dívida brasileira, nós não conseguimos investir, as empresas também não têm interesse em investir, porque fica muito melhor deixar o dinheiro em aplicações financeiras, rendendo, né, via rentismo, e o país vai ter crescimento pífio, não vai sair de recessão, ou vai ter um crescimento andando de ladinho. Então isso começa a mobilizar a sociedade para pressionar e até mesmo desafiar os dogmas da imprensa e do mercado sobre a taxa de juros. E se a taxa de juros cair a um ponto que comece a ficar interessante para as empresas fazerem investimentos, e não aplicações, mas sim investimentos para expandir a sua produção, para expandir a sua capacidade de entregar serviços, o que vai acabar acontecendo? Crescimento econômico, geração de empregos, melhora na vida das pessoas, redução das desigualdades sociais, porque saiu uma reportagem hoje falando que durante o período de crise sanitária, quem mais foi afetado foi justamente a classe média. Então o que acontece? Uma melhora na economia, uma melhora na aprovação do governo Lula e aí pá de cal em cima do Bolsonaro. O êxito econômico de Lula vai reduzir assim qualquer tipo de possibilidade do Bolsonaro voltar em 2026 ou de qualquer bolsonarista. Enquanto o Flávio fica chamando o papai de Johnny Bravo, o Lula tem feito o trabalho bravo.